Oi, turma. Então, no nosso último vídeo, nós apresentamos o cálculo da perda de carga para meios filtrantes uniformes. Num primeiro vídeo que nós fizemos, nós apresentamos a demonstração da fórmula de Karman-Kozeny. Depois, posteriormente, fizemos a demonstração de como nós podemos empregar essa fórmula para cálculo de perda de carga num meio filtrante uniforme. E agora nós vamos fazer um segundo exemplo. Nosso objetivo é nós calcularmos a perda de carga em meios filtrantes que nós temos reais no tratamento de águas de abastecimento. Então, para isso, nós fizemos o desenvolvimento dessa expressão, da expressão de Karman-Kozeny, e depois fizemos uma aplicação para o meio filtrante uniforme. Hoje, o que nós vamos fazer é apresentar uma metodologia de como nós podemos utilizar a fórmula de Ergun para cálculo de perda de carga em meios filtrantes que nós temos tipicamente no tratamento de águas de abastecimento. Por exemplo, um filtro típico, dupla camada, areia antracito, um filtro do tipo camada profunda. Nós vamos fazer um exemplo de cálculo para um filtro do tipo camada profunda, mas que é típico em estações de tratamento de água. Aí nós vamos poder comparar um pouquinho com o exemplo que nós fizemos, o nosso primeiro exemplo que nós fizemos e apresentamos anteriormente. Pois bem, o que nós vimos no nosso primeiro exemplo? Nós vimos que fizemos uma aplicação para um filtro que ele apresenta características uniformes, ou seja, o diâmetro das partículas não varia ao longo da altura. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Acontece que os filtros que nós temos no tratamento de águas de abastecimento não são filtros com essa característica. Nós temos uma distribuição de diâmetros ao longo da altura. Como o filtro ele trabalha sucessivamente em processos de filtração, lavagem, ele tende a se restratificar. O que significa isso? Os grãos maiores normalmente situam-se nas camadas inferiores do meio filtrante e os grãos menores situam-se na parte superior do meio filtrante. Então, o nosso problema é que no exercício que nós fizemos anteriormente, nós tivemos que, como nós admitimos um meio filtrante uniforme, a gente conhecia um diâmetro. Por ser um filtro uniforme, o diâmetro era conhecido. No nosso caso, nós temos uma gradação de diâmetros. E essa gradação de diâmetros nos faz um desafio. O desafio é o seguinte: eu vou utilizar a nossa fórmula de Ergun para calcular a perda de carga em meios filtrantes limpos. Mas a pergunta é a seguinte: que diâmetro que eu utilizo? Lembra que para utilizar a expressão, a fórmula de Ergun, surge um termo que nós chamamos de área superficial específica. E a área superficial específica para materiais irregulares, ela é calculada como sendo 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade e um diâmetro equivalente. Mas a questão é a seguinte: que diâmetro que eu vou usar? Eu não sei. Então, nós vamos ter que definir uma metodologia, propor uma metodologia que nos permita calcular a perda de carga para meios filtrantes que não são uniformes. Então, é isso que nós vamos tentar discutir. Bom, como é que eu posso utilizar essa expressão para calcular a perda de carga em meios filtrantes que não são uniformes? Bom, é lógico que se eu estou selecionando um meio filtrante para utilizar no tratamento de águas de abastecimento, é natural que eu conheça a sua característica granulométrica. E a melhor forma de conhecer a característica granulométrica de um meio filtrante é conhecer a sua distribuição granulométrica. Então, uma distribuição granulométrica ela é perfeitamente conhecida quando eu conheço o diâmetro do menor grão, o diâmetro do maior grão, o que nós chamamos como diâmetro efetivo, e o coeficiente de uniformidade, que é uma relação entre o D60 e o D10. Então, se eu conhecer a curva granulométrica, está fácil. Acontece que normalmente o que nós conhecemos para os nossos meios filtrantes, o que normalmente nós definimos o diâmetro efetivo, que é o nosso D10. D10 significa 10% em massa passa por uma determinada peneira. Então, por exemplo, se eu tenho um diâmetro efetivo do meu meio filtrante como sendo igual a 0,5 milímetros, significa que 10% em massa do meu material filtrante é menor do que 0,5 milímetros. Ou seja, é natural que nós conheçamos o diâmetro efetivo e que nós conheçamos, nós acabamos definindo o coeficiente de uniformidade, que é uma relação entre o D60 e o D10. Pois bem, normalmente o que nós conhecemos é o D60 e o coeficiente de uniformidade. O que normalmente a gente faz, se nós admitirmos que a nossa curva granulométrica ela se comporta linearmente num gráfico log-log, eu consigo estimar por meio do diâmetro efetivo
e o coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o que a gente chama de D90. Se eu admitir uma relação log-log, ou seja, diâmetro e porcentagem máxima que passa pela peneira, o D90 pode ser calculado por meio dessa expressão. D10 vai multiplicar 10 elevado a 1,67 vezes o log do coeficiente de uniformidade. Mas, em linhas gerais, o que eu conheço é basicamente o D10 e o D60 e eu consigo estimar o D90. Pois bem, então, como é que nós podemos fazer? Normalmente, os nossos meios filtrantes que nós utilizamos no tratamento de águas de abastecimento, eles são definidos dependendo do filtro que nós utilizamos no processo de tratamento. Nos primórdios do processo de filtração, no tratamento de águas de abastecimento, nós tínhamos filtros camada simples de areia. Esses filtros normalmente trabalhavam com taxas de até 120 metro cúbico metro quadrado por dia, e o seu diâmetro efetivo era da ordem de 0,5 milímetros, um coeficiente de uniformidade menor do que 1,6 e uma altura do meio filtrante em torno de 0,6 a 0,8 metros. Ou seja, o diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade eram conhecidos, definidos, e que me garantiam uma boa performance do meio filtrante. Posteriormente surgiram os filtros dupla camada areia antracito, que aí já combinaram uma porcentagem de areia, uma espessura de areia da ordem de 20 a 30 centímetros, e posteriormente em torno de 40 a 60 centímetros de antracito, o antracito com uma altura maior, essa altura que varia em torno de 0,4 a 0,6 metros e um diâmetro efetivo em torno de 1 milímetro aproximadamente, mas sempre com coeficiente de uniformidade também menor do que 1,6. Portanto, em função das características do meio filtrante, o diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade é conhecido. Nós temos também os filtros que nós chamamos de filtro tripla camada, que combinam, além da areia e do antracito, uma camada de granada da ordem aí de 10 a 15 centímetros, um diâmetro efetivo menor, para permitir uma melhor retenção de impurezas e que conseguem trabalhar com taxas em torno de 240 até 360 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Um quarto filtro, tipo de filtro que nós empregamos no tratamento de águas de abastecimento, não é muito comum no Brasil. Algumas ETAs empregam, a ETA Açupeba, operada pela Sabesp, tem um filtro camada profunda, a ETA Rio Grande também tem um filtro camada profunda. São filtros que operam, são monocamada, ou areia ou antracito, com alturas que variam de 1,5 a 1,8 metros e que trabalham com diâmetro efetivo maior, em torno de 1,2 a 1,5 milímetros e um coeficiente de uniformidade em torno de 1,5. Esses filtros conseguem trabalhar com taxas de filtração em torno de 400 até 600 metros cúbicos metro quadrado por dia. Mas veja que, em linhas gerais, o diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade, eles são conhecidos, eles são definidos. Então, com isso, nós conseguimos ter uma ideia da distribuição granulométrica dos grãos que compõem o meio filtrante, e aí a gente tem que propor a nossa metodologia. Para a gente poder utilizar a fórmula de Ergon para cálculo de perda de carga, a gente naturalmente precisa conhecer a porosidade do meio filtrante e o seu coeficiente de esfericidade. Normalmente também é função do material. A areia apresenta uma porosidade de 0,4 a 0,45, o antracito de 0,5 a 0,6, e a areia mais próxima de uma esfera tende a uma esfera, o seu coeficiente de esfericidade gira em torno de 0,75 a 0,85, o antracito fica na faixa de 0,45 a 0,60. São propriedades físicas que eu preciso conhecer para poder calcular a nossa perda de carga. Então, qual que é a metodologia que a gente vai adotar? Nós vamos fazer o seguinte, na verdade é uma alternativa, uma sugestão, tem outras, mas o que normalmente a gente pode fazer como um critério interessante para poder calcular essa perda de carga em meios filtrantes que são desuniformes. Bom, não podemos admitir o seguinte, eu pego o meu meio filtrante e eu divido em 5 camadas. 5 camadas é interessante porque eu consigo, sabendo que os grãos maiores estão na parte inferior do filtro e os grãos menores na parte superior do filtro, dividir em 5 camadas é interessante porque eu consigo admitir que o filtro se comporta como se fosse um conjunto de tubulações em série. Essas tubulações, na verdade, são meios filtrantes que vão apresentar um certo diâmetro característico aqui. Então, eu tenho uma vazão percolando pelo meio filtrante, uma certa velocidade. Essa vazão é a mesma. A velocidade superficial é a mesma, porque eu estou admitindo a mesma vazão afluente ao filtro. Ela vai passar pelos grãos menores e assim sucessivamente. Então, eu vou dividir o meio filtrante em, por exemplo, 5 camadas e vou admitir que cada camada tenha um diâmetro característico, um diâmetro equivalente. E aí eu vou calcular a perda de carga neste trecho
vou somar com a perda de carga nesse trecho, posteriormente nesse trecho, e assim sucessivamente. Então, esse é uma ideia, um conceito interessante para a gente poder fazer esse cálculo de perda de carga em meios filtrantes que são desuniformes. O que significa isso? Significa que na face superior do filtro, o que eu vou ter? Eu vou ter material filtrante que vai corresponder na minha distribuição granulométrica de 0 até 20%. Ou seja, 20% em massa do meu material vai estar aqui, mais 20% do material vai estar aqui, mais 20% do material vai estar aqui, 20% aqui, e assim sucessivamente. E aí eu vou poder dizer o seguinte, bom, mas cada faixa dessa de material tem que ter um diâmetro característico. Que diâmetro que é esse? Eu posso admitir o seguinte, como eu tenho 20% do material na face inferior do filtro, ou na sua face superior, se a gente quiser começar o nosso raciocínio do ponto de, assim, de cima para baixo, eu tenho 20% do material na face superior do filtro. É um material de granulometria mais fina. Ora, eu tenho um diâmetro que seria um diâmetro do menor grão até 20% do material. Eu posso admitir que este diâmetro característico seja a média, um D10. Ou seja, de 0 a 20% é o meu D10. O que é o D10? É o diâmetro efetivo. De 20 a 40 é o D30, eu não conheço. De 40 a 60, o D50. De 60 a 80, o D70. E de D de 80 até D100 é o D90, que eu posso calcular, conforme nós já vimos. Bom, mas eu não conheço o D30, não conheço o D50, não conheço o D70. Tudo bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma interpolação. O que significa isso? Lá embaixo no meio filtrante, o meio filtrante que é composto pelas partículas de maior diâmetro. Qual é o diâmetro característico dessa faixazinha aqui embaixo? É o D90. E posteriormente, quem aqui? O D70. E depois, o D50. E aqui, o D30. E aqui em cima, o D10. Portanto, agora eu estou caracterizando cada subcamada dessa com um certo diâmetro característico e que vai me permitir calcular a perda de carga. Então, essa é a ideia que a gente pode adotar. Esse é o conceito que a gente adota. Bom, se eu estou dividindo o meio filtrante em 5 camadas, então cada camada dessa, cada subcamada dessa, é a altura total do meio filtrante dividido por 5. E aí eu vou fazer o meu cálculo pertinente. Bom, vai ficar mais ou menos claro para vocês daqui a pouco que fazer esse cálculo na mão, ele é um tanto quanto tedioso. Então, como eu vou fazer um cálculo repetitivo, nada mais conveniente que a gente use uma planilha Excel. Eu vou apresentar aqui para vocês, depois eu mostro uma planilhinha que eu fiz. Aí cada um pode fazer a sua, facilita bastante todos esses cálculos. Então, o que nós temos em linhas gerais? O que eu conheço do meu meio filtrante? O diâmetro efetivo. E eu conheço o coeficiente de uniformidade. Segundo passo, se eu conheço o diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade, o que eu consigo calcular? Eu consigo calcular o D60. Porque se eu conheço o diâmetro efetivo e o meu coeficiente de uniformidade, o D60 eu consigo calcular. Ótimo. Se eu tenho o diâmetro efetivo e o coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o D90. Então agora eu conheço alguns diâmetros característicos, o D10, o D60 e o D90. Ora, o que eu faço com isso? Bom, o diâmetro efetivo é conhecido. O diâmetro que eu calculo, o D60 e o D90. E agora, por interpolação, eu consigo estimar o D30, o D50 e o D70. Pronto. Eu consigo calcular com muita facilidade esses meus diâmetros. E aí eu consigo fazer o meu cálculo da minha perda de carga. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um cálculo da perda de carga para este meio filtrante. É um meio filtrante do tipo camada profunda. É um filtro que foi concebido para ETA Taiaçupeba. É um filtro monocamada de areia, camada profunda, trabalha com taxa de filtração em torno de 500 metros cúbicos, metro quadrado por dia. E nós vamos fazer um cálculo de perda de carga para este meio filtrante. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse meio filtrante, eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde vocês podem ver. Eu apresento um vídeo desse meio filtrante, vocês podem ver com maiores detalhes. Então, quais são as características desse filtro? Eu tenho uma altura de 1,5 metros. O diâmetro efetivo desse material filtrante é 1,3 milímetros. O seu coeficiente de uniformidade é 1,5. A massa específica do meio filtrante, 2.750 kg por metro cúbico. Uma porosidade de 0,43, típica da areia. Coeficiente de esfericidade 0,8. Preciso da temperatura da água para que eu possa calcular as propriedades físicas da água. Massa específica,
e o meu coeficiente de viscosidade e dinâmica do fluido, porque eu preciso para calcular a perda de carga. Então, para a temperatura de 18 graus Celsius, ambas as propriedades físicas são conhecidas. Bom, então, o que eu vou fazer? Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa eu passar para cá. Tá bom. Então, primeiro passo. Eu preciso calcular qual que é o comprimento de cada uma dessas subcamadas no meu meio filtrante. É fácil. Como o meu filtro tem 1,5 metros, eu tenho 5 camadas, cada subcamada vai ter uma altura de 30 centímetros, ou 0,3 metros. Bom, então, o LI, em tese, é conhecido. O que mais que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o meu D60. Como é que eu vou calcular o D60? Em função do coeficiente de uniformidade e do meu diâmetro efetivo. O que é D60? 1,5 vezes 1,3. Isso aqui vai ser igual a 1,95 milímetros. De posse do coeficiente de uniformidade e do diâmetro efetivo, eu posso estimar o D90. O D90 é 1,3 milímetros, que é o D10 vezes 10 elevado a 1,67 vezes o log do coeficiente de uniformidade. Isso aqui me permite estimar o D90, que é igual a 2,56 milímetros. Com isso, eu consigo, por interpolação, agora ter os meus diâmetros característicos. Para minha camada superior, um D10, o meu D30, o meu D50, o meu D70 e o meu D90. Pronto. Com isso, eu posso proceder ao cálculo da perda de carga para cada subcamada e fazer a sua somatória. Mais uma vez, fazer isso na mão é um pouco tedioso. Então, isso pede, na verdade, o uso de uma planilha que daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. A fórmula que nós temos é esta aqui, fórmula de Ergon. O que eu fiz? Eu vou explicitar a minha área superficial específica, lembrando que ela é 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade e um diâmetro equivalente. Essa expressão é idêntica a essa, eu apenas explicitei aqui os meus termos, a minha área superficial específica. Só que agora nós vamos fazer esse cálculo para as diferentes subcamadas e nós vamos somar. Então, o que acontece? Deixa eu passar aqui, isso. O que acontece? Nós temos 5 subcamadas, então eu tenho que fazer aqui uma somatória de perdas de carga. Eu vou somar para cada subcamada vai ter característica uma altura e eu tenho um certo diâmetro equivalente. E eu tenho aqui um coeficiente de esfericidade. Portanto, eu preciso fazer esta somatória aqui, tá certo? Então, nós vamos fazer agora essa somatória e aí, para facilitar, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Nós podemos agrupar todos os termos que são comuns a todos as subcamadas. O que é comum? O 4,7, coeficiente de viscosidade e dinâmica do fluido, a porosidade, esses termos são comuns. Então eu vou chamar esse termo aqui de alfa. E aqui da mesma forma, eu vou agrupar tudo que é comum. O 0,48 vezes 1 menos a porosidade dividido pelo G, a porosidade ao cubo, tudo isso aqui é comum. Portanto, isto aqui é comum, eu vou chamar de alfa. Isto aqui é comum, eu vou chamar de beta. E agora eu vou poder escrever de outra forma. Como é que eu posso escrever? A minha perda de carga vai ser igual a um alfa. Eu vou tirar a velocidade daqui, vou colocar aqui. E aí isso aqui vai ser uma somatória de uma certa espessura, uma certa altura do material filtrante, vezes uma área superficial ao quadrado, mais esse termo que é o beta, V ao quadrado, que vai multiplicar uma somatória. Esta somatória aqui é uma profundidade, uma altura e essa área superficial específica. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso utilizar esta expressão e eu posso calcular essa perda de carga para diferentes valores de velocidades superficiais. Esse alfa é conhecido, esse beta é conhecido porque ele é constante. Na verdade, esta altura da subcamada também é conhecida e é constante. Eu coloquei o LI aqui, porque pode ser que vocês desejem fazer esses cálculos adotando espessuras diferentes para o meu meio filtrante, para as minhas subcamadas. Então, eu coloquei o LI aqui dentro. Mas se ela for constante, eu posso tirar. Não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer este cálculo aqui, e aí eu vou poder apresentar para vocês. É natural que nesses cálculos, eu vou apresentar aqui para vocês uma planilha. Como esses cálculos são muito chatos de fazer na mão, o que eu posso fazer? Eu posso explicitar os valores do meu meio filtrante. Por exemplo, altura,
o diâmetro, eu posso calcular a minha área específica no S sobre V, o S sobre V ao quadrado, a espessura do meio filtrante multiplicado pela área superficial específica. Eu posso fazer esse cálculo desses termos e fazer a sua somatória, porque veja que aqui o que eu tenho é uma somatória desse termo, somatória desse termo e desse termo. Então eu posso fazer isso aqui por meio de uma planilha. E aí eu gero os meus valores pertinentes de tal forma que eu possa fazer o meu cálculo da perda de carga. Então fica muito mais simples eu fazer esses cálculos. Então, o que eu posso fazer? Bom, vamos lá. Eu vou pegar a minha expressão, que está aqui, e vou calcular, por exemplo, o alfa. O que é o alfa? É o 4,17 vezes μ, 1 menos porosidade ao quadrado, dividido por ρg, ε0 ao cubo. Isso aqui tudo eu conheço para o meio filtrante. Lembrando que a porosidade do meio filtrante da areia é 0,43. Eu calculo. Se você calcular o alfa, ele vai ser igual a 1,832 vezes 10 a menos 6. Ou seja, esse valor é conhecido, ele é constante. Eu posso fazer o mesmo cálculo para o beta. Também é uma grandeza conhecida e é constante. Nesse caso, ele vai ser igual a 3,508 vezes 10 a menos 1. Ele é constante. Com isso, eu posso explicitar esse alfa e esse beta aqui. E aí eu posso fazer o cálculo desses termos adjacentes, que eu já mostrei aqui. Por exemplo, no nosso caso, para o nosso meio filtrante, esse LI vezes a área superficial específica elevado ao quadrado é igual a 2,542 vezes 10 a sétima, que também, no caso, vai ser constante. E da mesma forma, LI vezes a área superficial específica vai ser igual a 6,010 vezes 10 a terceira. Então, esses valores estão aqui, tá vendo? Eles estão aqui. Então, eu fiz uma planilha, esses valores foram calculados à parte e estão aqui. E aí, o que eu estou fazendo? Eu vou explicitar agora essa minha expressão e eu vou escrever em função da minha velocidade superficial, que numericamente é igual à taxa de filtração. Lembra, nós já vimos isso no primeiro exercício que nós fizemos. Então, agora eu posso escrever a minha perda de carga e ela é calculada em metros de coluna d'água. Então, veja, o alfa está aqui, a velocidade está aqui, a minha somatória está aqui, o beta está aqui, a velocidade ao quadrado está aqui, e olha o meu outro termo, a minha somatória está aqui. Com isso, a minha perda de carga pode ser explicitada somente em função desta velocidade superficial em metros por segundo, que, conforme nós vimos, ela é igual, numericamente igual, à taxa de filtração. Cuidado que a taxa de filtração, normalmente a gente expressa em metro cúbico por metro quadrado por dia. E a velocidade superficial a gente expressa em metros por segundo. Com isso, a gente pode, por exemplo, fazer um gráfico. Nós podemos fazer um gráfico. E aí esse gráfico está aqui, onde eu tenho perda de carga, e eu tenho aqui a taxa de filtração. Tá certo? Então, olha aqui a perda de carga do meu meio filtrante em função da taxa de filtração, que numericamente é igual a esta minha velocidade superficial. Pronto, o meu cálculo está feito. Portanto, qual que é a diferença básica, chave, desse exercício que nós fizemos aqui e do primeiro exercício que nós fizemos anteriormente? No primeiro exercício, o meio filtrante era uniforme, o diâmetro era conhecido. Aqui, o nosso diâmetro, ele não é conhecido, eu não consigo estimar um diâmetro característico para todo o meio filtrante. Eu fiz a divisão dele em subcamadas e aí, posteriormente, eu fiz uma somatória de perdas de carga. Portanto, essa é uma metodologia relativamente simples que me permite calcular a perda de carga para meios filtrantes que tipicamente nós temos no tratamento de águas de abastecimento. Pois bem, muito simples, embora tedioso, trabalhoso, então por isso que a gente sempre recomenda a utilização de planilhas em Excel, porque facilitam muitíssimo os cálculos e fica muito mais fácil. Bom, se porventura alguém tiver algum comentário acerca da solução desse problema, algum comentário, alguma sugestão, coloca nos comentários do vídeo, escreve, e aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, na medida do possível, eu vou respondendo. Lembrando sempre que, se porventura vocês quiserem dar sempre continuidade aos estudos de vocês, vocês podem baixar esse livro que eu publiquei o ano passado, um livro gratuito, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Vocês podem baixar esse livro gratuitamente na web. Eu tenho uma página particular minha, e aí lá vocês podem baixar esse livro, vocês podem baixá-lo gratuitamente e podem dar sequência aos estudos de vocês. Eu até coloquei aqui, e aí se vocês quiserem, vamos ver,
E aí vocês podem baixar gratuitamente o livro lá. Basta vocês virem aqui, e aí, não carregou ainda, está carregando, e aí vocês podem baixar o livro gratuitamente. Bom, então mais uma vez, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade, escrevam, deixam nos comentários, e aí posteriormente eu vou respondendo para vocês. Nós vamos fazer depois, eu vou apresentar posteriormente, um terceiro exemplo para um filtro dupla camada areia antracito. Então, daqui mais algum tempo, eu apresento esse outro vídeo e aí a gente consegue apresentar todos os aspectos mais relevantes, mais importantes, que nos permitem calcular perda de carga para meios filtrantes limpos, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção e boa sorte nos estudos de vocês. Um grande abraço a todos.